Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Jesus esteja sempre em seus corações. Uma boa semana para vocês, irmãos. Tudo de bom para vocês. Que começo de 2023 vai ser bom para todos nós. Porque Jesus está no controle de tudo. Irmãos, eu estou falando do assunto para vocês sobre a volta de Jesus. Tem muitas pessoas que falam que Jesus não vai voltar. Muitas pessoas dizem isso. Mas Jesus vai voltar. A Bíblia fala isso. Eu queria tratar com vocês sobre Mateus 24. Em Mateus 24, Jesus falou dos sinais de sua volta. Falou que ia haver guerras, terremotos, fome, a destruição do templo em Jerusalém, que Jesus falou que isso ia acontecer, aconteceu no ano 70. Mas são sinais que Jesus falou que ia acontecer. Mas isso não é o fim. É isso que está dizendo em Mateus 24. Os sinais da volta de Jesus. Que é ser o princípio das dores. A grande tribulação que aconteceu com os judeus. Que os judeus fugiram para os montes. Isso aconteceu, irmãos. Isso já aconteceu em Mateus 24. Porque Jesus era um profeta. Jesus profetizou tudo isso. Mas Jesus também falou que ia voltar. E vai voltar em nossos tempos. Uma pergunta que eu faço para vocês. Se todo mundo disse que Jesus já voltou, então por que há tanta morte, violência? Esse mundo tá um caos. Vocês ligam a televisão, é violência para todos os lados. Ué, Jesus não já voltou? Então se Jesus já voltou, então esse mundo era para estar um mundo de paz. Porque Jesus ia estar reinando aqui. Mas Jesus apenas mandou seu Espírito Santo. É o Espírito Santo que Jesus mandou nessa terra. Que ele falou que ia subir para o Pai e ia mandar o Consolador. Mas eu queria falar para vocês sobre a volta de Jesus. A primeira passagem que eu queria falar para vocês é em Atos. Se encontra em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, versos 10 e 11. Eu vou estar lendo para vocês essa passagem. Verso 10 e verso 11. Aqui era a ascensão de Jesus. Ele estava subindo para o céu. Vamos para os versos 10. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Isso Jesus estava falando para os seus discípulos. Esses dois varões estavam falando para os discípulos. Verso 11. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então Jesus, o que está acontecendo? Ele estava subindo para o céu. Então os 2 anjos falaram: olha, você está vendo Jesus subindo para o céu. Vocês virão ele voltar do modo como ele viste subir. Então isso aqui prova que Jesus vai voltar. Se ele subiu para o céu, Jesus vai voltar. É isso que está dizendo. Eu vou ler de novo. Eles disseram, verso 11, eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como viste subir. Queridos, Jesus vai voltar. A própria Bíblia diz em Atos 1, versos 10 e 11. Vamos para um outro
para uma outra passagem. 1 Coríntios. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 a 53. Prestem atenção nesses versos. Prestem atenção. Verso 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Aqui é o apóstolo Paulo falando. Em Coríntios, para o povo de Coríntios, olha, nem todos dormiremos. Então Paulo estava pensando que Jesus ia voltar na época dele. Mas Jesus não voltou. Paulo morreu. Paulo está aguardando a volta de Cristo. Isso é o mesmo apóstolo Paulo falando. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Verso 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Um corpo incorruptível. Não é um corpo corruptível, não é esse corpo nosso. Nós vamos ressuscitar com um corpo incorruptível, um corpo imortal. E nós seremos transformados, porque é necessário que o corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então o apóstolo Paulo está falando aqui, inspirado por Deus, que nós seremos transformados com um corpo incorruptível. Aqui falando, apóstolo Paulo falando, 1 Coríntios capítulo 15, versos 51, 52, 53. Queridos irmãos e irmãs, leiam esses versos. Jesus vai voltar. A Bíblia está nos dizendo isso. Jesus vai voltar e ele vai vencer a morte. Aqui, apóstolo Paulo falando, verso 55, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Então aqui está dizendo que quando Jesus voltar, ele vai vencer a morte. Nós morremos. Nesse mundo que nós estamos sujeitos à morte. Quando Jesus voltar, ele vai vencer a morte. É Jesus que vai vencer a morte. É ele que tem o poder sobre a morte, porque Jesus ressuscitou. Agora que muitos dizem que Jesus não vai voltar, se a própria Bíblia está dizendo. Vamos para um outro verso. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versos 20 e 21. Eu vou ler para vocês, verso 20 e 21. Olha o que a Bíblia está dizendo em Filipenses capítulo 3, versos 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, apóstolo Paulo falando, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então a nossa pátria não é aqui nessa terra. A nossa pátria é no céu, que a própria Bíblia está dizendo em Filipenses 3, verso 20. Agora eu vou ler o 21. O qual transformará o nosso corpo, esse corpo da humilhação, esse corpo nosso da humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, Cristo vai nos ressuscitar com o corpo, da sua glória. Nós teremos o corpo igual de Jesus. Que a Bíblia está dizendo, eu vou ler de novo. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então quem vai transformar a gente
é Jesus. Esse corpo nosso da humilhação, esse corpo do pecado que a gente tem, Jesus vai transformar com seu corpo glorioso. Jesus está voltando. Como que Jesus não vai voltar? Agora eu quero ir para vocês em 1 Coríntios capítulo 6, verso 14. Voltamos para Coríntios. Capítulo 6, verso 14. Quem ressuscitou Jesus Cristo? Foi Deus. A própria diz isso. 1 Coríntios 6, verso 14. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Quem vai ressuscitar nós pelo seu poder? Jesus Cristo vai nos ressuscitar pelo seu poder, pelo seu grande poder. Porque Jesus tem poder, Ele é poderoso, Ele é glorioso. Como que Jesus não volta, meus queridos? Minhas queridas? Agora eu quero ir para vocês em outra passagem, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Vamos ler. Verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então os mortos, aquelas pessoas que estão lá no cemitério, que morreram, elas vão ressuscitar. Vão ressuscitar primeiro. Depois os vivos que permanecer aqui, que ficarmos, verso 17, depois nós os vivos, o que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com ele entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E o apóstolo Paulo diz ainda, no verso 18, consolai-vos, pois uns aos outros com estas palavras. Então o apóstolo Paulo está falando que Jesus vai voltar. Apóstolo Paulo, inspirado por Deus, está falando que Jesus vai voltar. Eu vou ler de novo versos 16 e 17. Prestem atenção, queridos. Vou ler de novo versos 16 e 17. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17. Depois nós os vivos, o que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com ele entre nuvens, para encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Verso 18. Consolai-vos, pois uns aos outros com estas palavras. Então, queridos, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, está falando: console uns aos outros. Vocês devem consolar uns aos outros com estas palavras. Consolem, falem para as pessoas. Mostrem para pessoas que Jesus está voltando. Naquele cemitério que tem um monte de gente que morreu. Uns vão para ressuscitar para a vida eterna e outros vão ressuscitar para a ressurreição do juízo. Eu vou ler isso para vocês. Vamos lá para João capítulo 5. Eu vou mostrar esse verso para vocês. João capítulo 5. Capítulo 5, versos 28 e 29. Vou ler para vocês. Eu vou ler o 28. Olha, prestem atenção. João capítulo 5, verso 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão.
Olha o verso 29. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. É o próprio Jesus que disse isso. Então, como que Jesus não vai voltar? Se o próprio Jesus está explicando isso, está deixando bem claro para nós. Vamos para um outro verso agora. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8. Capítulo 4, verso 7 e 8. Aqui o apóstolo Paulo estava prevendo o seu martírio. Aqui o apóstolo Paulo estava para morrer. Porque o apóstolo Paulo, ele era, antes de se tornar um apóstolo de Deus, ele era um fariseu. Apóstolo Paulo, ele perseguiu a igreja. Ele prendeu as pessoas cristãs. Apóstolo Paulo fez isso. Depois, em Atos capítulo 9, ele indo para Damasco, ele viu Jesus. Ele ouviu a voz de Jesus. Ele ouviu Jesus falando com ele. E foi aí que o apóstolo Paulo se converteu ao evangelho puro e verdadeiro. Ele saiu do falso evangelho. Ele entendeu que Jesus estava vivo. Apóstolo Paulo pregou a ressurreição de Jesus para onde ele passou. E aqui em 2 Timóteo capítulo 4, ele estava prevendo o seu martírio. Apóstolo Paulo estava para morrer. E aqui em 2 Timóteo capítulo 4, verso 7, eu vou ler para vocês. Verso 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então aqui apóstolo Paulo estava no final da sua carreira. Ele guardou a fé. Olha o que ele fala no verso 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então o apóstolo Paulo morreu. Ele está aguardando a volta de Jesus. Ele está aguardando a vinda de Jesus. Como que Jesus não vai voltar? Me diz nesses versos que eu acabei de ler. Como que Jesus não volta? Como? Se o apóstolo Paulo morreu, Pedro morreu, João morreu, estão todos aguardando a volta de Cristo. Nós também estamos aguardando a volta de Cristo. Como que Jesus não vai voltar? Vamos para outro verso. Em Daniel capítulo 12. Vamos para Daniel capítulo 12. O próprio Daniel falou também. Vamos lá, em Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Versos 2. Verso 2. Olha só. Muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Aqui Daniel está falando, quem morreu, quem fez o bem, quem praticou o bem, vão ressuscitar para a vida eterna. E outros que fizeram a maldade, que praticaram a maldade, que não se arrependeram, vão ressuscitar para o horror eterno. Foi isso que o Daniel disse para nós aqui. Agora eu queria ler para vocês a última passagem, que se encontra em Lucas, capítulo 23. Vamos para Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Versos do 39 ao 43. Aqui Jesus, ele estava
na cruz. Aqui Jesus, em Lucas 23, ele estava para ser crucificado. E nessa cruz que Jesus estava para ser crucificado, tinha 2 malfeitores com Jesus na cruz também. Eram 2 ladrões. Eu vou estar lendo para vocês o verso 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo... Um ladrão estava blasfemando contra Jesus. Falou assim: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Ele estava blasfemando contra Jesus. Você não é o Cristo? Você tem o poder para sair daí. Sai daí e salva nós também. Estava falando isso para Jesus. E o outro malfeitor, respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem a menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Então nós estamos aqui porque nós fizemos maldade. A gente matou pessoas, a gente roubou, a gente merece estar nessa cruz. Mas Jesus, ele não fez nada. Ele não cometeu ato algum, ele não cometeu crime algum. E você está falando isso para ele? O que merece, nós que merecemos estar aqui nessa cruz. E acrescentou, esse ladrão acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Então esse ladrão, ele morreu. Ele não foi para o paraíso com Jesus. Porque quando Jesus morreu, Jesus ressuscitou ao 3º dia. Ele ficou 40 dias na terra ainda. E esse ladrão já havia morrido. Esse estarás, que Jesus quis dizer, comigo no paraíso, é no futuro. Estarás. Esse ladrão está aguardando a volta de Jesus. Ele está esperando. Como Paulo está esperando. Como Pedro está esperando. Como todos que morreram estão esperando a volta de Jesus. A Bíblia prova isso. Jesus vai voltar. Como alguns que dizem que Jesus não volta. Pega Mateus 24. Falam que Jesus voltou para trazer juízo. Jesus voltou para trazer juízo mesmo. Jesus falou que ia acontecer aqueles sinais da volta dele. Guerras, fome, terremotos. Jesus disse isso mesmo em Mateus 24. Isso são sinais da volta dele. Isso já aconteceu. Falou que o sol ia se escurecer, a lua ia se tornar cor de sangue. Isso aconteceu mesmo. Mas esses versos, essas passagens que eu acabei de ler para vocês, falam claramente que Jesus vai voltar. Queridos, se Jesus já voltou, então por que esse mundo está em guerra? Aquela guerra na Ucrânia que está acontecendo. Por que nesse mundo está acontecendo muita morte? Muita rebeldia? Pai matando filho, filho matando pai, pai estrupando a própria filha. Traição. Amor se esfriou. Se Jesus já voltou, por que está acontecendo isso? Porque quando Jesus voltar, a própria Bíblia diz que a nova Jerusalém vai descer do céu. Ela vai descer do céu. E nós permaneceremos para sempre com o Senhor. Vai ser uma terra restaurada, onde Jesus vai reinar, onde nada vai acontecer, não vai ter mais violência. Vamos para Apocalipse 21. Eu vou ler para vocês Apocalipse 21.
Em Apocalipse 21, a própria Bíblia diz assim, verso 1: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como a noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Olha o que a Bíblia está dizendo para nós. Deus vai enxugar toda lágrima dos seus olhos, do meu olho, de todo mundo. Vai falar: filho, filha, a morte já não existe mais. Não haverá mais luto, não haverá mais cemitério, não haverá nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Deus vai falar: acabou. É a vida eterna que a gente vai receber de Deus. Jesus prometeu a vida eterna. Ele vai nos dar a vida eterna quando Ele voltar. Queridos, guarde essa mensagem em seus corações. Eu vou estar falando para vocês: se inscrevam no meu canal, deixe o seu like para ajudar esse canal. Que vocês tenham uma boa semana. Que Deus abençoe vocês. E lembre-se, Jesus vai voltar. Mais uma coisa, por que Jesus não voltou ainda? Por que Jesus não falou o dia nem a hora? Porque se Jesus falasse o dia e a hora que ele ia voltar, todos iam se arrepender. Esse arrependimento não ia ser de coração. Por isso que Jesus está falando: se preparem, porque eu estou voltando. Vamos nos preparar para a volta de Cristo. Vamos nos arrepender dos nossos pecados. Vamos amar uns aos outros. Vamos tratar as pessoas bem. Como a Bíblia diz: ame teu próximo como a ti mesmo. Ajudem as pessoas. Façam bem como Jesus fazia. Porque Jesus fazia o bem. Jesus, ele perdoava as pessoas. Ele ajudava. Vamos ser como Jesus nessa terra. Vamos seguir o exemplo de Jesus. Porque Jesus deixou esse exemplo para ser seguido. Que Deus abençoe vocês. Amém?